Fala pessoal, estamos aqui para mais um Eleva Talks. Mais uma vez aqui eu e o Rafa. Fala, João. E hoje a gente está com um convidado especial, Dr. Leandro Miller. Seja bem-vindo ao Eleva Talks. Obrigado. Vou fazer uma breve apresentação. Dr. Leandro, ele é médico, graduado há 17 anos já, né, doutor? Depois você conta um pouquinho mais dessa história aí. Chegando na maioridade. Ele é médico do trabalho pela Santa Casa de São Paulo, com experiência internacional na Clínica del Lavoro de Milano, na Itália, especialista pela ANANT. Atualmente está cursando o curso de MBA em Gestão de Negócios pela Escola de Economia e Administração no INSPER. E já passou por empresas, né, multinacionais, empresas de renome, como a Ernst Young, a EY, a Latam. E hoje em dia faz parte do time global de tecnologia e sustentabilidade da Clariant, sendo responsável pela América Latina pelo assunto de saúde e segurança do trabalho. A Clariant, para quem não conhece, é uma indústria de especialidades químicas. E então seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. Eu vou seguir aqui pedindo para você falar um pouquinho mais, né, sobre você, sobre a sua trajetória, sobre como você escolheu ou a medicina do trabalho te escolheu, né, e contar um pouquinho desse processo de evolução seu na sua carreira. Acho que é super legal a gente passar isso para o pessoal. Legal, João. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rafa, pessoal da Eleva. Eu vou pedir licença, então, para começar fazendo minha audiodescrição aqui. Sou um homem branco, de 1,80 m, olhos claros, cabelos aloirados, lisos. Estou usando uma camisa azul escura, florida, calça jeans preta e um sapato preto, um tênis. Você fez um currículo bem extenso, uma apresentação minha aí profissional, então eu vou dizer que sou um cuiabano, que está aqui em São Paulo há 17 anos, fiz minha faculdade em Cuiabá. Gosto de me apresentar assim, porque tenho esse orgulho das raízes, para as pessoas, que as pessoas conheçam um pouco de quem eu sou, além da trajetória profissional, e acho que isso é importante na nossa conversa aqui, de como que eu cheguei até aqui. E enfim, sou casado com o Alex, nós nos conhecemos há 7 anos, somos casados há 2 anos, e temos uma filha canina, a Belchiora. Belchiora, É o amor da nossa vida. E há 6 meses a gente resgatou ela e, enfim, nos dá muita alegria. Bom, eu, como você comentou, sou formado há 17 anos, não tenho aparência de uma pessoa formada há 17 não parece, anos, né? mas eu me formei muito cedo, fique bem claro aqui. Nós dois, né, João? A gente descobriu que tem a mesma idade. Exatamente. Então... Apesar de não parecer, né? Exato. A gente tem uma trajetória aí já de 17 anos. Eu me graduei em medicina e até ouvindo os episódios anteriores que vocês, enfim, disponibilizaram, estão muito bons, recomendo. Vocês elevaram o sarrafo, agora a gente vai ter que corresponder aqui à expectativa, né? Mas hoje. Eu ouvi uma colega dizendo que a gente cai de paraquedas, né? Eu acho que isso é um pouco até injusto com a nossa trajetória, mas é um pouco como a gente começa, né? A gente, infelizmente, não tem uma formação muito consolidada, né? Dentro da saúde do trabalhador, falar de, enfim, medicina do trabalho, fisioterapia do trabalho, enfermagem do trabalho. Acho que isso, infelizmente, é uma coisa que peca. E a gente vai vendo essa deficiência dentro da medicina. Enfim, eu acabei optando por gostava e gosto muito, atuo muito com saúde mental. Então eu fui ali fazer a minha pós-graduação, uma pós-graduação no IPQ aqui na USP. Então não era uma carga horária pesada ainda, não fazia a residência. Então eu fui trabalhar com medicina do trabalho. E te digo que eu me encantei quando eu fui... tentar entender o que eu estava fazendo, né? Então acho que isso é importante explicar para as pessoas que estão assistindo, porque às vezes a gente acha que já tem uma formação de medicina do trabalho, de saúde do trabalhador na academia, né, na graduação, e a gente vai, se especializa e trabalha. Então, para te falar a verdade, a minha história, pelo menos, foi assim, fazendo um trabalho de medicina do trabalho e eu não entendia o que eu estava fazendo ali, no apto e inapto. O que era ser um médico examinador? Ok, eu examinava, sem examinar eu sei examinar a pessoa, eu sei entender se ela está bem de saúde,
Mas essa palavra apto e inapto, ela implica uma aptidão para alguma coisa, né? Não é uma aptidão, não é Sim ou não ali para algo muito complexo, né, e amplo. para uma gama de oportunidades que quem está ali na ponta da atenção não está vendo. E aí eu me lembro que eu fazia algumas visitas nas empresas para fazer os exames, e uma vez eu tive a curiosidade, bem no início da minha formação profissional, chegar um pouco mais cedo e querer conhecer a empresa. Nunca me esqueço que era uma empresa de vidros, enfim. E ali eu entendi todo o processo e fez todo sentido aquele exame, né? Aquele trabalho, aquela função que eu estava fazendo. Bom, e aí eu me interessei por medicina do trabalho, fui fazer a residência na Santa Casa, como você comentou. E a partir daí eu ingressei aí na vida profissional atuando em algumas empresas, e início de carreira, e aí estou falando de 15, 14 anos atrás, era uma medicina do trabalho bem cartorial ainda, bem burocrática, de emissão de ASO e pouco identificada com um olhar prevencionista. Então, aquilo que eu tinha estudado na faculdade não era muito bem o que se via na prática, né? Então, eu costumo dizer que a gente vai galgando mesmo aquilo que a gente tem que fazer no nosso trabalho, né? Vocês vão me ouvir falar aqui que eu não tenho tempo para esperar, né? Então, assim, a gente não tem tempo para esperar mais as coisas acontecerem. Então, a empresa não vai te dar um pacote, um programa montado, né? Nenhuma empresa que você vai chegar, você é a pessoa para construir aquilo. Um olhar de prevenção, um olhar de saúde integral, integrada, que analisa ambiente de trabalho, que conversa com as outras estruturas organizacionais da empresa, segurança do trabalho, recursos humanos. Aliás, sempre me perguntam onde eu acho que a saúde deveria estar, né? Nem gosto desse termo, saúde ocupacional. Posso até comentar um pouco mais sobre isso. Saúde, né? Saúde. Então, acho que qualquer lugar, desde que tenha uma agenda estratégica, desde que tenha uma oportunidade de interface com as gestões e com as outras áreas, né? Mas, enfim, acho que só para finalizar essa parte aqui, eu, na minha carreira profissional, fui buscando, então, né? Então, eu vi que aquele modelo de atenção em que você atendia o colaborador, você estava num ambulatório de medicina do trabalho para fazer o ASO, precisava conversar de alguma maneira com o que vinha antes, né? Com a identificação de riscos, perigos pela segurança do trabalho, precisava conversar com recursos humanos, porque a gente precisava entender como essas pessoas eram admitidas, quem são os seus gestores, em que estrutura de organização elas estão inseridas, qual é o propósito da empresa, qual é o propósito da área. E aí a gente efetivamente fazer ali uma saúde do trabalhador e aí, por conseguinte, a gente vai olhar plano de saúde, porque são dados e a gente não tem como ignorar esses dados. Então, parte da trajetória de uma pessoa passa por, usar o plano de saúde, né? Aquilo é um benefício que está disponível, e isso são dados importantíssimos para que a gente consiga ter um diagnóstico da empresa e traçar planos de ação. E dentro desses planos de ação, estou falando aqui de prevenção, promoção à saúde, os programas de qualidade de vida. Então, você vê que vai tudo integrando, né? Não é tão simples, não é tão fácil, não é tão dado assim, né? Acho que, enfim, precisei passar por essa trajetória para entender que a gente precisava ir somando as peças. E é isso. Hoje eu estou numa função, acumulando aí funções de saúde, segurança, dentro de um time de sustentabilidade, de uma área de sustentabilidade, respondendo para a América Latina, mas só para dizer que isso não é isso para mim é muito natural, né? Também não é um acúmulo de funções, é uma conjunção que para mim é muito natural, que esse caminho tenha seguido dessa maneira. Eu achei muito legal aí que você falou, foi uma soma ali, né? Então, como se durante a sua trajetória você foi adquirindo, né, novas ferramentas, novas habilidades, que aí chegaram onde você está hoje, né? É lógico, mas pegando um recorte aí que eu achei bem interessante, que você disse, opa, não tenho tempo aí para esperar, né? E você
ali nos primeiros anos, né, na medicina do trabalho, tal, né, encontrando algo ali muito, talvez muito rústico, uma cultura, né, muito enraizada. E aí, como que foi assim o primeiro momento que você conseguiu começar a encaixar, né, a saúde dentro da agenda estratégica e você falou, opa, é aqui que eu quero, é aqui que eu vou gerar resultado? Eu acho que, na verdade, para mim, o que aconteceu foram oportunidades, né? Então, oportunidades não foram necessariamente dadas sempre, acho que isso é importante falar, as oportunidades não chegam de mão beijada ou chegam de maneira mais, enfim, entregue na sua mão, mas aquela coisa de conversa de elevador, conversa de corredor, né, que é real mesmo, né? Você encontrar com um diretor importante, você ter uma aproximação, né, de uma área através de uma outra questão que você atendeu um funcionário que está ali respondendo para uma cadeira de diretor de RH ou mesmo para CEO da empresa. Então, a gente tendo esse contato, acho que é uma maneira que você pode encontrar de você conseguir colocar essa agenda na pauta, né? Conseguir colocar essa discussão, esse assunto na agenda. E uma coisa muito interessante é que a gente, pelo menos também na minha vivência, levar projetos, agendar. Então, assim, a pessoa não tem muito tempo para você. Você tem ali, literalmente, você tem você tem reuniões de 10 minutos. Mas os 10 minutos, assim, fala em 7 e deixa aqueles 3 minutos para o debate. E eu... hoje eu tenho muitos programas implementados e até converso muito com meus colegas com relação a isso, mas eu nunca medi isso, mas assim, eu acho que de todos os projetos que eu implementei, acho que eu devo ter levado, acho que 10% foi aprovado e 90% foi reprovado, né? Então, eu acho que essas frustrações, essa série de frustrações também fazem parte, né? A gente sabe que os recursos são escassos, que as empresas têm ali uma série de questões ali na mesa do board, né, do diretor, e uma empresa que não é de saúde ou não é ou do ramo de saúde ou não tem ali uma agenda de saúde ainda, ela é difícil para você quebrar esse paradigma, para você virar essa chave, você implementar. Então, você tem que insistir, eu acho, e muitas vezes você leva um não, mas você leva um não, esse é um não. E vai contornando aí. Né? É uma persistência e é um não, assim, esse é um não definitivo, quando devo voltar com o assunto, você quer que eu traga mais detalhes deste projeto, quanto tempo a gente volta a conversar, então acho que não deixar fio solto, né? Eu estou aqui, eu estou disposto a trabalhar, eu estou disposto eu sei que isso pode trazer resultados para a empresa e quando é que a gente volta a se falar de novo, né? Acho que isso é importante para você furar essa bolha, assim. Legal, isso acho que passa um pouco, né, do que é assim mesmo, a área é assim mesmo e não dá para fazer nada a mais, que acho que tem muito link com o que você falou, não dá para esperar, sair dos livros e cair no nosso colo no dia a dia. E esse é um exemplo que você colocou da sua agenda de 7 minutos com alguém C-level da companhia, que você vai precisar ter um poder de convencimento que aquilo vai ser bom para a companhia, né, doutor? Acho que, me corrija se eu estiver enganado, né? Mas acho que essa forma de abordagem e de demonstrar isso para esse pessoal que toma a decisão é uma questão fundamental para conseguir com que os projetos sejam aprovados ou não, mas que aquilo fique na cabeça dessas pessoas, né? E aí já vem uma segunda pergunta, né? A gente sabe que tem coisa que aparece no dia a dia, aparece toda semana para você resolver, e aí vamos colocar que não está relacionado com saúde, mas está relacionado com a doença, com resolução, né, de casos de doenças. Mas eu queria saber, na sua visão, né, o que você vê como fundamental, que não são essas demandas que aparecem, que a gente precisa apagar o incêndio, mas sim que são demandas proativas. E aí, olhando hoje para o cenário atual da medicina do trabalho e para o que vem que
que vai estar linkado com a melhora da saúde das pessoas, mas também com a parte do desempenho aí das pessoas e das empresas. O que você vê como fundamental para a gente trazer para o agora como pautas que vai gerar esse resultado num futuro próximo? Eu entendo que a gente tem que partir de um diagnóstico, ou antes do diagnóstico até. Então, de um propósito, né? Então, qual que é o propósito dessa empresa? O que ela quer entregar de valor? Qual é a missão? Isso pode parecer ali muito etéreo, muito assunto que não está muito palpável no dia a dia, mas é muito importante. Porque muitas vezes, e aí eu falo até de honestidade no propósito, é uma empresa com turnover alto. Então ela só quer que ela precisa querer, de repente, que os colaboradores que estejam ali trabalhando durante aquele período tenham a melhor experiência durante o período que eles estão efetivamente contribuindo para a empresa. Então, de repente, você tem ali uma população oposta. Você tem uma população que um turnover baixo, uma população mais experiente. E isso é desejo da empresa, que eles fiquem na empresa, que eles tenham esse tempo de entrega de trabalho dentro da empresa. Então, de repente, você precisa fazer um plano preparatório para aposentadoria, entregar efetivamente uma saúde mais focada no envelhecimento, no aparecimento de doenças crônicas. Então, programas que sejam que tragam um resultado, né? E aí a gente tem que pensar que a gente precisa de um diagnóstico, né? De novo, os recursos são escassos. A gente sabe que programas, existem uma multiplicidade deles, né? A gente tem aí, inclusive, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente, muitas vezes no nosso dia a dia, eu brinco que a gente só ouve propostas, né? De BIs inovadores, de empresas que querem trazer aí pacotes de programas, enfim, que são bacanas de você ouvir, mas você precisa entender, mesmo aquela meia dúzia de programas que você tem, que eles sejam efetivos, que eles tragam retorno. E aí, quando eu falo em retorno, nem sempre esse retorno ele é um retorno financeiro direto e demonstrável. Então, acho que ter essa conversa com a gestão da empresa também é um pouco delicado, porque muitas vezes você, em outras áreas, eu não sou um especialista, mas você pode ter ali programas de desenvolvimentos e ações que geram um retorno financeiro mais claro, mais direto. E quando você fala em saúde, nem sempre. Então, vou dar um exemplo. A gente tem hoje um programa, hoje eu coordeno um programa de crônicos, que para mim já é um sucesso. A gente já fez aniversário de 5 anos e que ele tem ROI, né? Você tem uma demonstração de cálculo financeiro na projeção da utilização daqueles segurados versus aquilo que ele gasta hoje, o ticket médio que ele gasta hoje, porque ele está sendo acompanhado dentro de um programa que está trazendo saúde, que está trazendo controle de uso de medicações, adesão ao tratamento, etc. Ao passo em que você tem um programa, por exemplo, como saúde mental, que tem um impacto enorme, gigantesco, porque a gente está ali cuidando da saúde emocional das pessoas, a gente está trazendo produtividade, a gente está resolvendo conflitos, muitas vezes, a gente está identificando questões que fazem conexão com recursos humanos, assim, falando de desenvolvimento organizacional, da capacidade da pessoa ser um gestor de pessoas, e que muitas vezes você não tem números assim muito ou financeiros para medir. Você tem números, a gente tem indicadores, a gente consegue demonstrar um valor naquilo que a gente está entregando, mas a gente não tem um retorno financeiro evidente. E então acho que demonstrar isso, acho que é aproveitar as oportunidades mais uma vez, né? Então muitas vezes qual é o gatilho principal, né? Qual é a coisa mais evidente, gritante, que está nos olhos ali de um C-level ou de alguém que tem um cargo de gestão e tem uma tomada de decisão além daquela área do nicho da saúde ou da segurança, que espero que já entenda o problema. Então, muitas vezes, é a sinistralidade, é o plano de saúde. O plano de saúde é o segundo maior custo das empresas, né? Perde para a folha de pagamento, mas... Então, as pessoas querem baixar a sinistralidade. E aí a gente tem que convencer, né? Não é aquele discurso fácil também de prometer baixar sinistro. Então, eu sempre costumo
dizer que o que a gente vai entregar é previsibilidade, né? Então a gente sai do escuro para entregar um resultado em que eu sei ou tenho uma consciência do que aquele nicho de pessoas ali que eu diagnostiquei, que eu consegui fazer uma análise, né, de qual é a prospecção do gasto ou do custo para fazer um controle clínico, epidemiológico. Eu tenho esses indicadores para aí trazer algum retorno financeiro. E aí passa por programas de gestante, saúde mental. Então a gente tem sim uma questão, olhar aí também de auditoria, né? A gente pode fazer. Então as opções são diversas, mas a gente não tem uma bala de prata e a gente também não tem recursos ilimitados. Né? Então a gente precisa sempre achar esse gatilho, eu entendo, mostrar ali para quem está tomando decisão e aprender que a gente pode errar também. Então, assim, os programas, eles são, muitas vezes, a gente não está conseguindo entender o que está... qual é o X da questão aqui que a gente não acertou, né, no programa. Então, a gente revisa o processo, né, aquele PDCA básico de você implantar, de você revisar e você extrair indicadores e muitas vezes ter que reavaliar, né? Relançar o programa eventualmente. Eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Você falou sobre os programas, né? E você falou do aniversário de 5 anos do programa de gestão de crônicos. Ele, para mim, assim, na minha visão, ele já passa a fazer parte do processo de cuidados das pessoas dentro da companhia, dentro desse processo, né, de um ciclo de melhoria contínua. E olha que beleza, né? Você conseguiu comprovar o valor e o retorno financeiro para a companhia. E maior do que isso ainda para a gente, né, que tem como propósito cuidar das pessoas nos ambientes de trabalho, essas pessoas estão sendo muito bem cuidadas dentro desse processo e não vão ter o seu quadro agravado mais lá para frente, né? Então aí acho que é um case que você conseguiu colocar muito sucesso, né? Juntando os interesses de todos, né? O nosso aqui, vou colocar o nosso como promover, né, mais saúde para as pessoas, fazer toda essa promoção, aumentar o cuidado para que elas tenham uma vida melhor, né? Posso resumir assim. O interesse da companhia, né, nisso tudo, que vai ter a pessoa mais saudável, né, desempenhando melhor suas atividades, socialmente falando também, né, que acho que isso é uma pauta que a gente até trouxe outras vezes aqui. Depois a gente pode explorar um pouquinho mais se der tempo, né? Mas tendo esse retorno para todos. Né? A questão então, da operadora de saúde também aí nesse meio, né? Então todos os envolvidos ganharam, né, nesse exemplo, né? Não à toa, né, que é um programa que ele provavelmente se tornou um processo aí parte, né? Faz parte do processo, né? Eu acho que esse é um ponto, né, de busca para nós. Fazer os programas, né, que não sejam um programa, enfim, temporário, e sim fazer que isso se torne um processo dentro do cuidado das pessoas na companhia, né? Acho que a gente pode até colocar isso como um exemplo, as atividades falando aí que estão mais latentes, né, que vieram há pouco, não tão pouco tempo atrás, mas que explodiram há pouco tempo atrás, relacionados à saúde mental, né? Então, como cuidar da saúde mental, isso tudo, acho que todos estamos aprendendo o que é mais eficaz, efetivo e quais são os elementos que fazem parte desse processo. Sim. E como você colocou, né? Recursos, eles têm o seu limite, são recursos escassos, né? E aí? Como a gente ponderar, né, o que fazer com os nossos recursos? E aí, recursos financeiros, humanos e tecnológicos, né, para entregar mais valor em saúde para as pessoas e para as companhias. O que você... Eu acho que é importante até, antes de chegar aí, João, acho que até voltar no que o Rafa trouxe, que é a questão, mas ajuda a operadora, a gente tem os players, né, no mercado. Quando a gente fala de saúde, e aí por que eu não gosto do termo saúde ocupacional? Porque cada vez mais a gente vai segregando, né? A saúde ocupacional, que, assim, a minha formação, né, então sou médico do trabalho, né, tem ali o seu propósito, a sua intenção quando você fala saúde ocupacional, mas quando você está dentro do mundo corporativo, vão aparecendo termos, né? Então, saúde assistencial, saúde do trabalhador, saúde ocupacional, saúde
corporativa, agora saúde populacional, que acho que é um termo bem adequado, mas no fundo a gente precisa entregar saúde, né? Então eu entendo que essas divisões são mais didáticas, mas a gente precisa estar dentro de um contexto que é entregar saúde para a pessoa ali final. Eu falo pessoa, não é nem só o trabalhador, porque em se tratando de plano de saúde, a gente também está pensando nos dependentes e, enfim, o que toda aquela carteira, aquela população que está povoando aquela pólice, aquela carteira. Então, existem os players no mercado, né? Então a gente sabe que hoje a saúde suplementar, grande parte dos planos vendidos é empresarial, plano empresarial. Então nós somos aqui a fonte pagadora, você tem a operadora, você tem a corretora. E eu tenho muitos programas de saúde, estou falando da minha realidade hoje, de novo a história do cansei de esperar. Eu tenho muitos programas hoje que estão fora da operadora. E aí tem uma discussão que é muito saudável com alguns colegas, dizendo, mas a gente precisa cobrar da operadora que isso seja desempenhado por eles. E eu concordo, eu acho que a gente precisa cobrar de todos os players dessa cadeia de saúde suplementar, especialmente nós que somos fonte pagadora, e os próprios clientes, no final das contas. A gente precisa entregar transparência para esse público e hoje a gente também, o que a gente faz hoje é entregar a comunicação do uso consciente do plano e o que a gente tem de direitos, de deveres, né, para com esse benefício. Mas eu entendo sim que a gente tenha que cobrar maior eficiência dentro da operadora, uma remuneração que fuja do fee for service, quanto mais você gasta, mais você é remunerado na ponta, né? A gente tem que trabalhar a prevenção, a gente tem que cobrar resultados de fechamento clínico, né? Isso já vem sendo feito, mas a gente parece que o momento está bem forte, né? Tomara. Esse movimento, né? Nessa direção aí, tomara que realmente... Tomara, acho que precisa, né? Acho que a gente precisa pensar em saúde, efetivamente, plano de saúde, não plano de doença. Mas hoje, de novo, acho que dá para fazer as duas coisas. Acho que a gente consegue cobrar efetividade, eficiência e sempre num bom diálogo, numa boa relação, né, dentro dessa relação empresa-operadora, mas ao mesmo tempo a realidade que se coloca é que a gente precisa de programas eficientes. Então muitas vezes a gente usa os programas da operadora, mas algumas vezes eu não consigo. Então existe essa deficiência, eu não estou falando de operadora A, B ou C, mas existe essa deficiência, acho que hoje no mercado, e eu preciso fazer alguns programas rodar. Então, acho que diante do diagnóstico que eu tenho, né? Então, isso sempre foi uma dor, isso sempre foi uma luta minha, né? Eu acho que hoje a gente tem bons diagnósticos que a gente não tinha no passado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, né? Acho que caminhou muito, tanto as operadoras como corretoras, como consultorias, caminharam para um bom diagnóstico da população. Então, eu sou da época que a gente tinha ali VPP, recebia planilhas, quando recebia. Então, assim, era uma fase muito difícil, porque a gente via o custo já aplicado, aquele custo que já tinha sido, aquele sinistro que já tinha acontecido, né? Então, hoje eu tenho oportunidade de ver solicitação de um procedimento, de uma internação em tempo real, caindo na minha caixa de entrada a hora que a pessoa fez ali a solicitação. Então, realmente, acho que isso a gente precisa valorizar, mas não se faz nada com diagnóstico. Aliás, gera muita ansiedade você saber o que está acontecendo, você ter um diagnóstico e você não ter esses atores atuando de maneira a entregar saúde preventiva, fazer programas de boa resolução daquele problema. Então, hoje eu tenho assim, programas apartados das operadoras, enfim. Mas o meu sonho, eu acho que é integrar todos, né? Eu digo que eu entrego uma saúde integral, integrada, mas de maneira ainda fragmentada. Porque eu não tenho um único fornecedor, eu não tenho um único BI, eu não tenho uma única estratégia. Você tem vários programas
que funcionam, mas que ainda estão desintegrados. E eu vou até fazer o papel aí da operadora de saúde, que eu acredito que se ela estivesse aqui, né, ouvindo essa sua fala, né, opa, eu não consigo, né, te entregar muita coisa que você precisa, né? Então, o que falta da operadora de saúde, assim, para fechar melhor, que faz você ter a necessidade de procurar outros players ou especialistas? Conta um pouquinho aí para esse pessoal ficar contente de ouvir. Não, eles já conhecem, já porque sabem, isso né? já é minha demanda com eles há muito tempo e de maneira muito saudável, assim. A gente tem, enfim, uma relação com todas as operadoras que eu já, né, convivi, que eu já, né, tive a oportunidade de trabalhar. Acho que e muitas delas até atenderam, né? Não é que elas não estão respondendo, né? A minha crítica é que responde devagar, né? Então tem um processo de aprendizagem muito longo e que, de novo, eu não tenho tempo de esperar. Eu preciso desenvolver. Mas eu entendo que acho que olhar para além do diagnóstico, né? Para além do custo dado, do custo que efetivamente já foi consumido, né? Do plano, do desperdício que já incorreu. Traçar efetivamente programas de atenção à saúde que sejam que tragam indicadores, né, tanto para a pessoa que está utilizando, ou valor para a pessoa que está utilizando, como indicadores para o gestor do plano. E acho que acesso, assim, no fundo, o acesso acho que o nosso grande problema, assim, né? Então, um país desigual, que tem, assim, a gente está dentro do maior centro, né, São Paulo, então eu não consigo imaginar, né, o que é ser um médico na ponta, o que é, enfim, fazer uma atenção primária lá na ponta. Quer dizer, consigo imaginar porque tenho colegas, porque tenho vivência também com esses colegas e a gente acaba até interagindo, mas é muito difícil o acesso, né? É difícil o acesso para as pessoas que estão em São Paulo. Imagina o acesso para as pessoas que estão aí nos rincões do país. Então, acho que facilitar esse acesso, e aí não é só operadora. Então, estou falando de depois da pandemia, a gente ter efetivamente implementado e com muito sucesso telesaúde, né? Então, não falo nem a telemedicina, eu sei que vocês fazem um trabalho super legal dentro da Eleva, aí, dentro da plataforma de vocês. Então, entregar acesso, né? E acho que a gente podia atrapalhar menos, né? Acho que as sociedades e outros entes que, enfim, têm o poder de decisão e, enfim, acho que poderia enxergar melhor essa evolução de chegar à casa das pessoas, né? Conversar com o paciente final ali e entender o que ele precisa, qual é a necessidade e regular, né? Fazer até essa movimentação andar. Acho que a pessoa ficaria muito menos perdida dentro do plano de saúde, ficaria muito menos exposta a intempéries que podem acontecer quando você procura um especialista, do especialista, e você é encaminhado. Então, acho que tecnologia é fundamental para entregar. Né? É um caminho para a gente entregar. Isso que você comentou, para mim, veio assim, né? Hoje a gente trabalha com indicadores reativos, que já aconteceu, né? E o que a gente fazer, a gente tem uma ideia, mas acho que é para onde a gente precisa olhar, né? É justamente para essa proatividade. E aí a gente vai olhar com a proatividade do quê? De quantas vezes a gente falou com pessoas sobre saúde, de como está a informação dessas pessoas, de como estão nossos programas, né? De promoção à saúde, qualidade de vida, nós estamos impactando quem, quando, como. Isso vai ajudar muito quando a gente... E até trazendo, né? A empresa quer que esse trabalhador fique bastante tempo, né? Tem um LTE aí, Lifetime Employee alto, né? Vamos pensar para daqui 20 anos estrategicamente dentro dessa companhia. O que a gente precisa fazer agora para que esse pessoal que está com 30 chegue com 50, né? Usando menos o plano de saúde, né? Usando com responsabilidade. Usando com responsabilidade, mas não tendo desfechos, né, ruins de doenças aí, né? Produzindo bem, né? Com a vida em equilíbrio em boa parte do tempo, né? Exato. Perfeito.
Então, esse conceito, né, do indicador reativo, putz, isso está muito claro e sendo discutidos também na área de segurança do trabalho. Né? No próximo episódio a gente tem um engenheiro de segurança do trabalho, eu vou conversar sobre isso com ele também, né? Então a gente olhar para esse desfecho, mas espera lá, o que fez acontecer isso que a gente pode prevenir agora? Tudo bem que para essa pessoa que já aconteceu, já se adoeceu, né? Talvez não seja o caminho, mas e para os outros, né? Então a gente olhar essa importância dos programas, né, doutor? Isso é fundamental, é o que a gente faz, tá? Então é o que a gente faz aqui na Eleva. A gente faz bastante promoção à saúde, a gente busca melhorar os ambientes de trabalho, né? Eu já queria trazer um pouquinho para a gente mudar um pouquinho do tema, né? E trazer para esse sentido, né? Essa atuação de atenção ao trabalhador, com equipe multidisciplinar, atuando com os desfechos, atuando com os ambientes de trabalho. Eu sei que você tem bastante experiência nisso, já participou de alguns projetos, né? Com times multidisciplinares aí, fazendo novos ambientes de trabalho para as pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco assim, sobre essa atuação e sobre essa visão. Legal. Eu tá ouvindo você falar, eu só conseguia lembrar do nosso... enfim, a gente tem um programa aqui em conjunto, né, com a Eleva Life, que é... A gente sempre me incomodou o termo trabalho restrito, né? Então, assim, o que é um trabalho restrito? Então, a gente está focando na restrição, naquilo que a pessoa não pode fazer, na limitação dela. E eu entendo que, até por ser uma pessoa engajada e militante da diversidade, equidade e inclusão, então, quando a gente fala na inclusão, você precisa valorizar a potencialidade das pessoas, né? Então, e entender o que ela faz, né? Então, assim, é muito frustrante quando você ouve um gestor dizer assim, vamos mandar para o INSS, porque a pessoa, às vezes, tem medo de lidar, né, com aquela situação, né? Então, a pessoa está, enfim, torceu o tornozelo, a pessoa teve ali alguma questão, joelho, articular, saúde mental, a pessoa teve alguma questão, uma depressão leve, um transtorno de ansiedade, que impactou sobremaneira a sua vida, necessitou ou não estar afastada das suas atividades, mas em que algum momento nós vamos precisar reintegrar. Inclusive, falando de saúde mental, a não ser que efetivamente a gente tem até dentro do programa a gente tem a gradação de intensidade, não só de saúde mental, mas agora falando de saúde mental, em que acho que todo mundo concorda que uma pessoa com alguma limitação leve, um quadro leve de transtorno de humor, ansioso, a pior coisa para ela é ficar em casa. Sim. A pior coisa para ela é se sentir inválida, é se sentir incapaz, isolada e incapaz de desempenhar as suas funções. Então a gente primeiro a gente mapeou, né? Então, como tudo, estou falando aqui bastante de diagnóstico, de avaliação, então a gente precisa mapear. O que as pessoas fazem? E aí foi muito interessante, porque junto com o ergonomista, a gente identificou em todas as posições da empresa, a gente mapeou todas as posições da empresa, em que a gente descobriu linha a linha o que aqueles trabalhadores faziam. Então, claro, isso já é uma atividade que já estava feita, mas a gente atualizou. Então, o tal do job profile, do job description, a descrição de trabalho, de atividade da pessoa. Então, não é aquela frase, aquele parágrafo genérico, né? Que a gente vê muitas vezes em job profile. Então, a gente atualizou e aí a gente teve posições em que a gente teve dezenas de linhas para aquilo que aquele trabalhador ou trabalhadora pode desempenhar. E isso foi muito interessante porque dentro daquele antigo programa de atividade restrita que a gente tinha, a gente adequar ao programa de atividade compatível, então é compatível dentro da função. Então você vê, eu não tenho desvio de função mais, eu não tenho passivo, porque a pessoa está dentro daquela posição,
A não ser que, efetivamente, ela não consiga cumprir com nenhuma das atividades que esteja descrita. Aí a gente ou afasta ou a gente tenta uma mudança de função. Já aconteceu. Sim. Então a gente, né, faz isso dentro de uma normalidade na empresa. E todos os atores envolvidos dentro do processo. Inclusive a trabalhadora ou o trabalhador que está necessitando de alguma compatibilidade dentro da sua posição. Isso tira o medo do gestor, porque o gestor está junto com o trabalhador, a trabalhadora, está junto com a área de saúde, com a área de segurança, com o ergonomista. Então, todos cientes e recomendando e monitorando aquela posição, que é temporária, porque se ela é definitiva, então eu tenho uma mudança de função, concorda? Uhum. E nesse aspecto a gente consegue mudar ou transformar esse ambiente de trabalho num ambiente mais inclusivo e eu acho que valorizando as potencialidades, né, da pessoa e não somente a restrição. E isso serve também para a saúde mental, que era um grande tabu, né? Então, assim, as pessoas achavam, e eu me lembro quando eu fiz residência em medicina do trabalho, eu tive alguns embates dentro do meu estágio em psiquiatria, porque a primeira coisa assim, a pessoa saía do consultório assim, vamos dar um afastamento para ela, porque era a única opção, né? A pessoa precisava se afastar do ambiente de trabalho para se tratar, né? E isso eu não entendo como uma realidade ou como não é uma premissa, né? Você se afastar. Você tem alguma doença, você se afasta. Você tem uma incapacidade, você se afasta. O afastamento ele pressupõe uma incapacidade definitiva para sua função, pelo menos temporária, ainda que temporária, mas não definitiva, mas total. Completa, né? Total. Completa, total. E então, dentro dessa premissa da medicina do trabalho, que é antiga, às vezes a gente tem que trazer valores antigos para implementar coisas novas, né? Doutor, mas foi muito bom te ouvir falando sobre esse lado aí das potencialidades, valorizar mais isso do que as limitações, restrições em si, né? Então, enxergando a potencialidade, qual vai se encaixar em determinada atividade, né? Então, isso daí é muito bom e me fez lembrar, né, do meu início chão de fábrica lá, né, na fábrica de tratores, onde também pegava alguns casos assim e conversando com o médico, e eu falava, putz, falta pouco para ele ter a potencialidade para entregar bem, né? Entregar bem e aí vinha, nesse caso, a fisioterapia, né? Como conectar um processo ali, não só de reabilitação, mas o cuidado mais no detalhe para conseguir, às vezes, fazer esse colaborador ele retornar numa condição melhor do que quando ele saiu, né? Então, aí já trazendo para essa questão aí interdisciplinar, como que você vê essas outras disciplinas integrando nesse processo, seja nesse exemplo de demanda ou em outros? Você sabe que você falou de interdisciplinaridade e enfim, fisioterapia. Eu estava pensando aqui que tem uma fala, eu estava conversando com o João na nossa preliminar, né, do podcast aqui, que era sobre como o mundo ideal talvez não precisasse, né, no mundo utópico ideal, a gente não precisaria de a área de segurança do trabalho, a área de saúde, a área de recursos humanos. Então, claro que, obviamente, a gente não estou pregando aqui que as nossas profissões fim da nossa acabam. profissão, não, não. pelo amor de Deus, vamos continuar seguindo aqui um trabalho mas acho que a gente pode fazer um trabalho menos policialesco, menos... Estou falando de segurança do trabalho, né? Então, a gente... implementar segurança do trabalho na empresa, você não precisa necessariamente ter ali técnicos de segurança, profissionais de segurança que estão ali o tempo todo ditando a cultura de segurança. A cultura ela tem que ser uma coisa introjetada, efetivamente, né? Então, a área da saúde não é a única responsável por fazer saúde. Recursos humanos não é uma área responsável pelo desenvolvimento organizacional. Somos todos, né? Só que a área de saúde detém o conhecimento, vai trazer novas possibilidades, vai trazer novas ações. Então, a gente precisa avançar, né? A gente precisa efetivamente criar um modelo de saúde e segurança que seja implementado na base, na estrutura, em que cada gestor pode
conversar com o seu liderado sobre saúde mental, sobre saúde, né, sobre essa potencialidade que falta, né? Então, isso é um trabalho que muitas vezes é delegado para a segurança, para a saúde, para o ergonomista e para o RH. E muitas vezes o gestor ele tem uma capacidade de ser treinado para ter esse olhar e efetivamente implementar, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer outras coisas, a gente vai... Né, a clínica de fisioterapia, que era a reabilitação, se a gente tem ali um modelo ergonômico que está rodando de vento em popa, a gente vai fazer fortalecimento muscular, a gente vai fazer ganho de, né, massa muscular, de amplitude, de efetividade do trabalho, enfim, um RPG, uma musculação. E a gente, obviamente, sempre vai ter gente que vai precisar da fisioterapia, mas acho que a gente tem que avançar. Então, acho que é nesse sentido que eu acredito na nossa descrição dentro do trabalho. Então, não estou aqui pregando que a gente suma, mas que a gente seja uma área muito mais consultiva do que ali policialesca, sabe? Assim, eu não quero controlar saúde de ninguém. Eu não quero... eu acho que... eu mudei muito minha visão do cuidar das pessoas. Até essa palavra, cuidar das pessoas, eu acho que é uma palavra em desuso. Porque eu acho que a gente cuida de quem é bebê, que não tem condições de ter uma vida, assim, de realizar as atividades diárias, ou de uma pessoa que está acamada. Então, isso é um olhar de cuidado, né? Cuidar do idoso acamado, de cuidar de alguém que sofreu um acidente, que está numa condição... mais que isso, eu acho que o nosso olhar aqui com prevenção é dar ferramentas para que a pessoa consiga trespassar esse caminho por ela mesma, né? Então, a gente vai dar ali, ao longo do caminho, ferramentas de saúde mental, de programa de crônicos. Então, você tem o programa de atividade compatível, você tem a saúde ocupacional, que está ali para fazer um bom trabalho até de atenção primária, né, desse olhar menos curativo, mas a pessoa vai trilhar o seu caminho, vai ser protagonista da sua própria história. Você falou aí da prevenção primária e essa parte da sua fala me fez enxergar bem aqui o corte. Prevenção primária para cima, opa, o cuidado já não é um cuidado ali, na verdade, ajudar a tornar a pessoa protagonista, né? Prevenção primária dela, se aprender o autocuidado e se desenvolver cada vez mais. Talvez o cuidado ali na questão da prevenção secundária, quando ela... né, já não está com o equilíbrio dela mesmo, tão legal, né? Mas no caso cuidar para depois erguê-la e falar aqui agora para você não descer mais, né? Vai ser importante você ser protagonista, né? E fazer as boas escolhas, né? Sem depender de que outros cuidam tanto de você, assim, né? Nessa linha que me trouxe. Exato. Legal. Que veio para mim assim, né? O papel que nós temos enquanto profissionais da saúde que vão não cuidar das pessoas, mas da gente ser protagonista na propagação da cultura dentro da empresa, né? E mostrar que todos têm responsabilidade, todos precisam olhar, né? Que os gestores sim têm responsabilidade sobre o ambiente de trabalho. Eu vou trazer um pouquinho para o sucesso da nossa ergonomia, né, com vocês, que a gente está em algumas unidades andando muito bem, com o envolvimento dos gestores, com o plano de ação acontecendo, né, de vento em popa, porque esses gestores, e aí nós temos, claro, os gestores de áreas, mas os gestores das unidades de segurança do trabalho estão envolvidos, estão cientes, né, e das pessoas saberem que se ela estiver bem, né, estou me cuidando, estou tendo boas práticas comigo mesmo, eu vou estar bem em tudo, vou trabalhar melhor. Os gestores sabendo que quanto mais eles cuidarem dessas pessoas também que estão abaixo deles, do ambiente de trabalho que essas pessoas estão, o resultado vai ser muito melhor para todos. Eu acho que a gente já está cumprindo 90% do nosso trabalho, né? Então, de dar o protagonismo a quem ele é de direito, né? Que é o protagonismo sobre si, né? Depende de mim, não depende do outro. Né? O protagonismo dentro de um ambiente de trabalho, ele depende
de alguns responsáveis. Né? Então, para a gente mostrar o que é preciso ser feito, né, ir lá fazer pelo outro, acho que não é 100%. Né? A gente precisa gerar essa cultura de preciso melhorar cada vez mais o meu ambiente e preciso que as pessoas estejam cada vez melhores. Muito bom, muito rico, muito inspirador esse papo nosso aqui. Também tô. Eu tô achando. Legal. Eu queria só dar um pulinho um pouquinho para um outro assunto, doutor, né, sobre os modelos de trabalho, que a gente já está começando a ter o nosso tempo escasso aí, sobre os modelos de trabalho, né, que eu acho que esse é um ponto que está acontecendo, né, a gente está tendo uma segunda mudança aí, vamos dizer assim. A gente já teve uma primeira mudança forçada e agora a gente está tendo uma consolidação de modelos de trabalho. O que você vê que tem funcionado, que isso reflete muitas vezes na saúde dos trabalhadores e como é para você, né, gerir tantas pessoas, que eu sei que você tem essa influência bem grande com uma população muito grande de forma 100% remota boa parte das vezes, né? O que você... Eu entendo que sim, a gente foi para um modelo forçado aí de home office e de trabalho remoto. Nem todos, então hoje eu atendendo uma indústria química, a gente não parou, então a gente sempre teve modelos de trabalho remoto, a operação estava lá presencialmente. E se eu tivesse que prever, eu chutaria que esse modelo de trabalho remoto persistiria, que a gente teria uma gestores e, enfim, empresas mais interessadas no desfecho, a gente falou, né, do desfecho, o resultado de trabalho, de performance, mais do que o presencial ou não. Eu acho que eu previ errado, porque eu acho que as empresas estão no movimento de voltar presencial. Particularmente, eu não entendo por quê. Eu acho que a gente precisa, de novo, fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação, qual é o resultado que você espera, o que as pessoas entregam e aí, por sua vez, traçar um plano de trabalho flexível, híbrido, remoto, presencial. Então, acho que está faltando, eu pelo menos não enxergo isso, está faltando um pouco de visão dessas empresas que eu vejo de ter entre esse presencial e o híbrido. Será que também está faltando formas de medir a produtividade e a performance? Para facilitar a decisão? Falar, pô, tá produzindo mais, não sei o quê, por que eu vou pedir para voltar, né? Será que a gente está falhando nessas medições aí? Eu entendo que existe um movimento que, por enquanto, eu não consegui captar, né? Qual é a intenção. Mas trazendo um pouco até para a minha realidade, e eu acredito muito no modelo de trabalho flexível, falando um pouco sobre influência, que é a pergunta que você emendou também, João, acho que é um modelo que ele é necessário e até necessário perfil, né? Então, hoje, como você comentou, eu estou dentro de uma estrutura global, então meu chefe é alemão, a sede da empresa é na Suíça, então o chefe do meu chefe está na Suíça, então estou falando isso porque é outro fuso horário. Somos em 4 no time dele, né, 4 gestores de saúde e segurança espalhados aí pelo mundo, então eu tenho um que está nos Estados Unidos, 2 horas a menos que eu tenho um que está na Turquia, meu colega, né, 5 horas para frente, e eu tenho um colega chinês. Então, para a gente conseguir adequar esses horários, nem faz sentido dizer em que lugar eu estou trabalhando, em que escritório. Tá? Não estou dizendo que eu não vou ao escritório presencialmente, eu gosto muito de ir, mas a minha agenda ela precisa ser construída de maneira que eu esteja no escritório para falar com as pessoas, que eu esteja na planta industrial, ali no site, para falar com as pessoas, né? Que eu não faça tantas reuniões online, enquanto eu estou presencialmente no meu cliente final ali, que é a unidade de negócio, que é uma
enfim, o gestor ou mesmo a audiência que eu vou conseguir interagir e que eu preciso interagir. E aí você falou sobre time, modelos de trabalho, então é interessante porque eu já fui gestor direto, ou direto e indireto, mas já tive 40 pessoas, né, sob meu guarda-chuva, no meu time, numa experiência anterior. Uhum. E hoje mesmo, estando numa estrutura global, atendendo Brasil e mais 7 países, eu tenho 0 pessoas no meu time. Então, eu não tenho time, meu time sou eu, 0 pessoas estruturalmente respondendo para mim, numa estrutura hierárquica e até assim pesada. Isso é muito difícil, né? Não ter ali não enxergar uma área, mas hoje já é mais natural, e eu entendo que muitas das vezes fica mais fluido você ser um gestor do assunto, você ser uma autoridade no assunto e poder interagir com todas as pessoas ali de igual para igual e ter um trabalho de convencimento de que aquilo é importante. Convencimento da minha parte, da parte da pessoa, do meu interlocutor também. Então, não necessariamente eu preciso convencer as pessoas com as quais eu estou interagindo. Muitas vezes eu sou convencido, né? A gente consegue entrar no consenso, enfim. Então, essa acho que é uma estrutura que, enfim, falando de empresas, eu acho que aí, para esse assunto, acho que as empresas têm acertado. Tenho visto as empresas um movimento muito mais de longitudinal, de organização. Uhum. É um pouco complicado para a gente entender, talvez porque na nossa geração a gente era assim, o chefe. Hierarquizado já, né? Muito pesado, aquela estrutura, áreas, né? Qual é a minha área? Mas você está em qual site, qual filial? Eu falei, não, eu sou América Latina, agora é global América Latina, então nem faz sentido eu falar sou do site e tal, porque eu só trabalho fisicamente ali. Então, acho que essa fluidez, né? É flexibilidade, mas também é uma fluidez, assim, de você poder tá dentro de um time, de uma empresa em que somos todos empresa, A, B, C. E não tem área, não tem, enfim, chefe, né? Claro que isso ainda em alguns setores se impõe, essa realidade precisa acontecer e é saudável que aconteça essa hierarquização dentro de uma planta produtiva. Ela é muito saudável, ela precisa acontecer, mas eu já vejo um movimento dos times ali white collars e administrativos até com essa fluidez para interagir, e isso tem dado resultado, na minha opinião. Talvez quanto mais único o papel, né, daquele colaborador, tende a ser mais fluido, né? Mas a partir do momento que você começa a ter mais pessoas, né, no mesmo papel ali, talvez aí que as empresas estão na dúvida, né? Modelo A, B, se eu flexibilizo muito para uns, para outro aqui já não serve, né? O que a gente tem sentido aí, e não sei na sua realidade aí, né? Mesmo sendo white collars, né? Setores que tem mais pessoas, e aí, né? Essa dificuldade está acontecendo, né? De encaixar o melhor modelo, né? Que sejam eficientes, né? Que tenham aí uma boa aceitação de ambos os lados, né? Acho que até do próprio time, do gestor se sentir à vontade, né, naquele modelo. E da empresa de entender que aquilo está dando resultado, né? Legal. E aí, João, estamos caminhando pelo... Estamos chegando, infelizmente, Passa rápido, fim, né? Passa rápido, você viu? Tô vendo o cronômetro ali. Nossa. A gente costuma falar que passa rápido mesmo, mas para a gente finalizar, doutor, eu queria que você deixasse um recado aí para quem está nos assistindo, né? Para profissionais da nossa área e também para quem você se quiser olhar diretamente para a câmera. Agora é o momento. Agora é o momento. Não, eu acho que agradecer a vocês aí, ao time, a Eleva, a audiência, né, que está nos assistindo. Eu acho que a gente, de alguma maneira, fiquei bem feliz com o resultado. A gente tratou dos tópicos que eu gostaria de tratar. Falei muito de não esperar, né? Então, acho que, voltando aqui até para a minha trajetória, que a gente começou a falar da minha trajetória, acho que e eu aprendo muito, eu espero ouvir todos, eu consegui ouvir dois episódios e meio aí de excelentes profissionais que a gente aprende muito. Espero ter contribuído aí com alguma
enfim, a minha história de vida. Opa, e com certeza. com a minha trajetória, mas eu acho que se tem alguma coisa que eu queria deixar, além do protagonismo e dessa multidisciplinaridade, da gente se conversar mesmo, né? Acho que o médico ou o profissional de saúde às vezes se coloca muito a par, ou muito apartado quando você vai falar das corporações, não se sente parte, ali se sente uma parte muito técnica. Então, acho que o meu recado é: vamos conversar com as pessoas têm background, têm histórias diferentes, mas elas têm muito também a contribuir com o nosso crescimento profissional. Você vê, eu estou fazendo MBA em gestão de negócios, não é na área da saúde, então assim, eu aprendo muito todos os dias com todos os profissionais. E acho que uma palavra que faltou eu falar aqui, que eu queria falar, é honestidade. Assim. Acho que a gente precisa ter honestidade no propósito daquilo que a gente vai fazer. Então, eu vejo muitas empresas falando de saúde mental, de Setembro Amarelo, de junho LGBTQIAP+. Sinceramente, é muito mais honesto, eu acho, da nossa parte, a gente entregar aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente tem capacidade e aquilo que está no propósito da empresa, do que seguir tendência de datas e meses e cores. Então, acho que a gente faz um trabalho muito mais justo, honesto consigo mesmo, e traça uma trajetória, ainda que mais devagar, ainda que com todos os percalços que a gente sabe que pode ter, mas acho que com uma honestidade, uma entrega mais completa. Então, obrigado a vocês. Muito legal essa mensagem final aí, esse reforço. E te agradecer pela oportunidade desse bate-papo, né? De conhecer um pouco mais aí de você e ver que realmente você, doutor, é uma referência, né, nesse sentido de, opa, eu tenho a minha base técnica aqui na medicina, mas você foi construindo e conectando outros pontos aí para realmente tornar a sua missão mais forte, né? Dar mais força à sua missão, né? Então, parabéns aí pelo que você vem construindo. Isso aí, doutor, mais uma vez, obrigado. Para quem quiser seguir o doutor no LinkedIn, Leandro Miller, é só pesquisar lá que vocês vão achá-lo. Agradecer mais uma vez, obrigado para quem está assistindo a gente. Né? Sigam a Eleva Life nas redes sociais também. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau.